A paz, irmãos, louvo a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos, né? Eu quero deixar para a meditação dos irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu vou ler apenas o 1 e o 2, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Versículo 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. É uma passagem, a história, né, na verdade, de Josias é uma história conhecida, uma história bonita de se ver, é uma história marcada por batalha, é uma história marcada por renúncia, uma história marcada também por triunfo em Deus. Naquele tempo, o povo tinha se desviado da palavra do Senhor, tinha se afastado dos caminhos do Senhor verdadeiramente, e eles estavam idólatras aos outros deuses, queimavam incenso a outros deuses, eles adoravam o sol, a lua, planetas, eles adoravam estrelas, eles adoravam esculturas, eles faziam esculturas com as suas próprias mãos, né? E eles adoravam essas coisas aos outros deuses e abandonaram totalmente a fé, né? Abandonaram aí o Senhor. E Josias foi escolhido por Deus para trazer uma reforma, né, para aquele tempo. E Josias, ele foi escolhido, né, ele veio ao mundo já escolhido pelo Senhor, e ele começou a reinar com 8 anos de idade. Muitas vezes nós temos 17, 20, 22, 25, 26, 30 anos, 40, 45 anos, 50 anos, e nós nos escondemos do Senhor, né? Mas uma hora Ele nos acha, uma hora Ele nos encontra. E o Senhor, Ele conta conosco para fazer uma reforma. Deus não se atenta à nossa idade. Se nós temos vida, se nós estamos ainda respirando, Ele vai nos usar para a glória dEle. Assim como usou a vida de Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. E no versículo 2 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele ficou no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós renunciamos à nossa vontade, renunciamos à nossa carne, quando nós renunciamos o nosso querer para atender à vontade do nosso Senhor, a gente entende através do Espírito Santo de Deus e através da sua palavra o que o Senhor quer com a nossa vida e o que Ele quer também através das nossas vidas. A gente tem essa compreensão, porque nós estamos mergulhados no Senhor. Uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, uma pessoa que está até na igreja, mas está atolada no pecado, atolada nas suas próprias vontades, dificilmente vai entender, vai ter a sensibilidade espiritual para entender o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para o seu tempo. Eu costumo dizer que nós não nascemos neste século em vão, nós não nascemos na família errada, né? Está repreendido essa palavra que muitas vezes a gente ouve, mas eu nasci na família errada, eu não queria ter nascido deste pai, desta mãe, eu não queria ter nascido no meio desta família. Está repreendido isso em nome de Jesus. O Senhor nos enviou para este século, o Senhor nos enviou nesta família para fazermos a diferença. Poderíamos ter nascido no século passado, poderíamos ter nascido na década de 40, na década de 20, poderíamos ter nascido no tempo de Josias, mas o Senhor nos escolheu para nascermos neste tempo, para fazermos a diferença nesse tempo, né? Então precisamos nos atentar a este ponto, né? E Josias, ele lutou, ele batalhou contra as conspirações, né? Contra pessoas que queriam paralisá-lo, pessoas que estavam,
pessoas que estão mergulhadas na idolatria. Pensa pessoas que estão ali acomodadas, estão já há anos ali naquele pacto, naquela coisa ali carregada de idolatria. Pessoas que já estão mergulhadas, pessoas que já estavam adeptas às práticas de outros deuses, né? Pensa na batalha de Josias, que foi para trazer o povo de volta à adoração a Deus, que somente o nosso Senhor Jesus pode ser adorado. E Josias, ele firmemente batalhou contra a idolatria, batalhou contra as coisas do presente século, naquele presente século, e ele teve vitória. Ele se separou, ele orou, né? Ele também pôde contar com a ajuda de pessoas. Teve Ilquias, ele acha o livro da lei estava abandonado, estava ali perdido, ninguém mais lia o livro, ninguém mais se voltava à lei de Moisés, ninguém mais estava atento com a palavra, com o livro que Moisés já tinha escrito, né? É o que nós vemos hoje. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos o aplicativo da Bíblia dentro do nosso celular, nós temos o acesso fácil à palavra de Deus nos dias de hoje, mas nós negligenciamos a palavra de Deus. E por nós negligenciarmos a palavra de Deus, nós estamos nos afastando do nosso Deus. Irmãos, uma Bíblia aberta em cima de um rack, em cima de uma mesa, é simplesmente um livro aberto. Agora, quando a gente abre este livro e a gente lê o livro, a gente medita, a gente faz anotações, a gente cria esboços, é a boca de Deus falando conosco. E é impossível vivermos uma vida de pecado quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus. Eu não estou falando que você vai ser um santo ou uma santa, nunca mais você vai pecar. Não estou dizendo isso, mas vai ser difícil cairmos nos laços da nossa própria natureza humana, que é inclinada para as coisas da carne, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. E o Senhor conta conosco para uma reforma neste tempo. A nossa família, né, eu falo pela minha família, nem todos são salvos ainda, existem pessoas que são idólatras, existem pessoas que estão mergulhados, né, nas coisas de Satanás, mas eu creio que através da minha vida, através da minha casa, nós vamos fazer a diferença, nós vamos alcançar essas vidas perdidas e nós vamos trazer para o reino de Deus, né? O nosso mundo, as pessoas do nosso trabalho, pessoas do nosso convívio, elas ainda estão mergulhadas na idolatria, mergulhadas nos seus próprios prazeres. E o Senhor conta conosco, comigo e contigo, para fazer essa reforma, assim como contou com Josias. Não é fácil, é trabalhoso, mas vale a pena. Repito, não é fácil, é trabalhoso, mas vale a pena. Que nós não venhamos nos prostrar às coisas do presente século, ao dinheiro. Muitas pessoas estão se tornando escravas do dinheiro, né? Estão sendo escravizadas pelo trabalho desenfreado, né? Trabalham, e a vida com Deus, a vida com a família, o tempo de qualidade com a família não tem mais, né? Porque só estão ali, trabalham, querem enriquecer. E a palavra de Deus está sendo deixada de lado. Que possamos, irmãos, resgatar a aliança que o Senhor fez conosco, que possamos resgatar o pacto que o Senhor fez conosco para esta geração. Nós precisamos fazer a diferença na nossa geração. Nós não podemos ser omissos quanto à palavra de Deus. Nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos ser pessoas que leem a palavra, que conhecem a palavra e, o mais importante, pessoas que vivam a palavra. Porque uma coisa é você ter a palavra na ponta da língua, outra coisa é você viver a palavra de Deus. É um outro desafio. Então, irmãos, que possamos viver a verdade e que possamos resgatar, né, a aliança do Senhor, resgatar o livro que está perdido dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações e colocar a palavra de Deus como a primazia das nossas vidas, né? O manual da nossa vida é a palavra de Deus. Não é horóscopo, não é frase feita lá no Google, não é conselho de gente que não tem vida com Deus. A nossa vida é pautada
na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é que alimenta, a palavra de Deus é o que traz restauração, a palavra de Deus é o que traz avivamento para as nossas vidas. Nós queremos avivamento, mas nós não queremos começar do começo. Nós queremos uma igreja pegando fogo, avivada, mas nós não queremos reparar as coisas do começo. Né? Josias, ele enviou homens, ele cooperou para que as fendas do templo fossem reparadas. Nós precisamos reparar a casa do Senhor. Nós precisamos reparar a nossa casa, a nossa vida. Repara a tua vida, irmão. Repara a tua vida, irmã. Essa palavra não é só para vocês, não. É para mim também. Eu estou falando aqui e o Senhor também está tratando comigo. Que possamos reparar a nossa vida. Que possamos reparar a nossa casa. Que possamos voltar à essência. Que possamos voltar a chorar na presença do Senhor. A ficar inquietos com as coisas erradas. Que muitas vezes a gente vê as coisas e a gente fecha os olhos. Mas nós precisamos ser como atalaias. Olhar o perigo, tocar a buzina e comunicar. Vigia, vigia, vigia. Olha o pecado, olha isso, olha aquilo. Nós precisamos ter esse ministério de intercessor, de atalaia. Nós precisamos resgatar, irmãos. A gente precisa começar a reforma do início. Não é querer fazer as coisas, fazer a coisa certa da forma errada. É fazer a coisa certa da forma certa. Com oração, com jejum, com instrução do Espírito Santo, comunhão com os nossos irmãos, em amor, exercendo o fruto do Espírito. Amém? Fique com essa palavra, uma palavra aí de amor, porque eu vejo Deus, né, como nosso pastor, com seu cajado, né, não batendo em nós como ovelha, mas colocando, né, o cajado do nosso lado aqui e nos trazendo para o centro da vontade dele. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e abençoe também a sua família.